Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Sara Rocha, eu sou advogada criminalista, professora de Direito Penal, fundadora do Fonte Jurídica e hoje nós vamos falar sobre o artigo 29 do Código Penal que fala sobre o concurso de pessoas. Então vamos lá? Pessoal, hoje a gente vai dar início ao concurso de pessoas, né? Falando do artigo 29 e os próximos dois vídeos também tratarão sobre o mesmo assunto, concurso de pessoas. Então, o vídeo que vai sair sobre o artigo 30 e o artigo 31 também fazem jus a esse tema que é o concurso de pessoas. Quando a gente finalizar o tema de concurso de pessoas, a gente vai estar finalizando toda a parte da teoria do crime e aí, a partir do artigo 32, a gente vai dar início à teoria das penas, né? A teoria da pena. Então, a gente vai estudar as consequências dos delitos, né? As consequências do crime. E aí, do artigo 32 até o artigo 120, a gente vai estar estudando somente teoria da pena, beleza? Então, vamos lá. O que é o concurso de pessoas? O concurso de pessoas nada mais é do que a cooperação para a prática de um delito, de um crime. Então, eu posso fazer o crime sozinha, mas eu também posso fazer junto com a minha amiga. E aí, eu chamo ela para cometer o crime junto comigo, ou então, ela me chama para cometer o crime junto com ela. E aí, cada uma tem uma função diferente, ou não. E aí a gente juntas comete aquele delito. Isso é o concurso de pessoas. Então o artigo 29 do Código Penal vai tratar sobre o concurso de pessoas. E aqui ele fala o quê? Quem, de qualquer modo. Então quem, pessoa, que de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Então, quem participar da prática de um delito, da prática de um crime, vai pagar por essa, vai sofrer pena, vai ter alguma medida de punibilidade contra ela por ter cometido aquele crime. Entretanto, essa pena vai ser na medida do que ela fez, na medida da sua culpabilidade. Então vamos lá. Dentro do crime, quando a gente está falando de concurso de pessoas, nós temos duas pessoas, pelo menos, responsáveis ali por aquele delito. E aí a gente tem o quê? A gente tem o autor do crime e a gente tem também o coautor ou o partícipe, né? Então a gente tem uma pessoa que é responsável por aquele delito e a gente tem uma pessoa que vai auxiliar, que vai, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente, mas que basicamente ela vai auxiliar o cometimento desse crime junto com essa outra pessoa. E quando a gente está falando, gente, do concurso de pessoas, a gente precisa falar de vários conceitos. E os primeiros conceitos importantes são sobre as teorias que fazem jus aqui a esse conteúdo, né? Que é a teoria unitária ou monista, a pluralista e também a dualista. A teoria unitária ou monista é aquela que fala que todo mundo que contribui para o crime vai sofrer algum tipo de pena. O autor e também o partícipe vão responder pelo mesmo crime. Entretanto, eles não vão ter a mesma pena. Por quê, gente? Dentro do direito penal, a gente tem a pena unitária. Cada um vai ter uma pena. Independente, eu posso cometer o crime X e a minha irmã, que é igualzinha a mim, ela pode cometer o mesmo crime. Nós duas teremos penas diferentes. Por quê? Porque a pena é unitária, tem várias coisas que vão chegar ali na pena aplicada. Qual o instrumento que eu utilizei? Teve algum agravante? Ou às vezes alguma causa de diminuição de pena naquele fato que eu cometi? Às vezes eu sou reincidente, às vezes eu sou primária, com bons antecedentes. Então, tudo isso torna cada pena aplicada a cada caso uma pena única, unitária. Mesmo aqui dentro do concurso de pessoas, mesmo que nós temos duas pessoas praticando, às vezes, não o mesmo fato, né? Mas para cometer aquele crime, as duas pessoas vão responder pelo mesmo crime. Se uma foi fazer homicídio, né? E a outra auxiliou no homicídio. As duas respondem por homicídio. Entende? Entretanto, por diversas variantes, elas terão penas diferentes. E essa teoria, né, que é a teoria unitária, ela fala o quê, gente? Ela vai falar que quando mais de um agente concorre com a prática da infração penal, mas cada um pratica uma conduta diversa do outro, por exemplo, a gente vai assaltar uma loja, só que eu fico de vigia e a outra pessoa vai entrar na loja. E o outro pessoa, o outro pessoa foi ótimo, né? E a outra pessoa é quem hackeou o sistema da loja pra gente poder entrar. Enfim, tô falando um fato aleatório.
E aí, o que acontece aqui? Eu vou responder por ficar ali de cutia, o fulano por ter hackeado e o outro por ter cometido furto? Não. Neste caso aqui, pela teoria unitária, todo mundo, mesmo cometendo cada um delito, todos vão incorrer no mesmo tipo penal. Então, todos entrariam ali no furto ou no roubo, né? Todos entrariam no mesmo tipo penal, mesmo cometendo ações diferentes para o resultado daquele crime. Conseguiram entender? Espero que sim. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário, beleza? Ou então entre em contato comigo no Instagram, que eu tô sempre respondendo as dúvidas de vocês lá também. Vamos para a teoria dualista. Na teoria dualista, a gente tem os autores, mas eles vão responder cada um na medida do que fez. Então, nesse caso, a gente separa os coautores, separa os partícipes em grupos, como se esses aqui são os autores, né? São as pessoas que fizeram a ação principal. Coloca nesse grupo. Esses aqui são os partícipes, é o que vigiou, é o que hackeou, é o que fez não sei o quê. Então, beleza, coloca aqui no outro grupo. E aí, cada grupo responde por uma conduta diferente. Essa teoria não é aplicada pelo nosso direito penal. Por que ela não é aplicada, gente? Porque para ela ser aplicada, a gente precisaria que a nossa lei definisse esse tipo de cometimento de crime. Por exemplo, cometer homicídio, pena tanta. Beleza, ótimo, entendi. Auxiliar o cometimento do homicídio, pena tanto. Então, como o nosso Código Penal não prevê isso, ele prevê apenas matar alguém, pena X. Então, a gente não aplica a teoria dualista. A gente aplica a teoria unitária ou monista, que foi essa que eu falei aqui em cima, né? Onde, mesmo que cada um faça uma ação diferente para chegar naquele resultado, todos vão responder pela mesma infração penal, pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo crime. E, por fim, nós temos a teoria pluralista. Na teoria pluralista, vou ler aqui para explicar para vocês. Quando houver mais de um agente praticando cada uma conduta diversa dos demais, cada um fez uma coisa diferente, ainda que obterem o mesmo resultado, então cada um faz uma conduta diferente, mas para chegar naquele resultado X, tipo La Casa de Papel. Cada um faz uma coisa diferente, mas para chegar naquele resultado X. Então, segundo essa teoria pluralista, quando isso acontecer, cada um vai responder pelo delito que cometeu. Quem hackeou vai pagar por ter hackeado. Quem entrou e assaltou vai responder pelo assalto. Então, cada um responde na medida do que fez. Essa teoria, ela foi adotada pelo nosso Código Penal para tratar sobre o crime de aborto. Porque quando o aborto é praticado pela própria gestante, ela vai responder pelo crime do artigo 124, que é a prática do aborto. Entretanto, quando ela, na verdade, esse crime é praticado por outra pessoa, né, ou ela é induzida por outra pessoa a praticar esse crime, aí já é a pena do artigo 126. A mesma coisa, por exemplo, acontece na corrupção passiva e ativa. Podia ser apenas um crime, corrupção, certo? E aí a gente coloca, vamos punir as duas pessoas, porque a gente precisa de mais de uma pessoa para o crime de corrupção, né? Tem quem dá o dinheiro, tem quem recebe o dinheiro. Ótimo. Mas aí essas duas pessoas podiam cair aqui no crime de corrupção. Só que o nosso Código Penal escolheu não fazer assim. E fazer como? A gente vai colocar a corrupção passiva e a corrupção ativa. Quem dá o dinheiro responde pela corrupção ativa. Quem recebe o dinheiro paga pela corrupção passiva. Então, aqui nesse crime específico, tanto quanto no crime de aborto, a gente aplica a teoria pluralista. Existe dentro do nosso Código Penal essa exceção, assim, algo que a doutrina chama de exceção pluralista à teoria monista. Então, a teoria unitária e monista, que é a que a gente aplica no nosso direito penal, cabe algumas exceções pluralistas, onde as pessoas responderão na medida do que fizerem. Por isso que vocês podem ver também na doutrina a gente falar da teoria monista moderada ou temperada, porque existe essa misturinha ali, né? Tem um quesinho de pluralista no meio da monista. É interessante pra gente finalizar aqui esse caput do artigo 29, falar sobre crimes unissubjetivos e crimes plurissubjetivos. São mais alguns conceitos necessários para você entender aqui o concurso de pessoas, tá? Então, gente, os crimes unissubjetivos, também conhecido como monossubjetivos, né? São aqueles crimes que eles podem ser praticados por só uma pessoa. Não precisa de mais de uma pessoa para cometer esse crime, como a maioria dos crimes que estão no nosso Código Penal: furto, homicídio, estupro, inúmeros. Entretanto,
Mesmo ele podendo ser cometido somente por uma pessoa, nada vai impedir que esse crime possa também ser cometido por mais de uma pessoa. Eu consigo cometer um furto sozinha, mas eu também posso cometer um furto acompanhada, com um partícipe. E aí, quando isso acontece, e a gente tá falando de um crime que é unissubjetivo, por exemplo, o furto, o roubo, o estupro, o sequestro, são crimes que eu posso fazer sozinha. Mas se eu faço ele com mais uma pessoa, aí a gente tá aqui falando do concurso de pessoas. Então, se duas pessoas cometem um crime unissubjetivo juntas, elas são coautoras de um crime. Como que a gente vai definir quem que é o autor e quem que é o partícipe desse crime? O autor é aquele que vai fazer o ato principal, enquanto que o partícipe é só quem vai auxiliar o autor. Então, sempre também tem que ter essa análise para entender quem é o autor e o partícipe, porque o autor, o mentor do crime, sempre vai receber uma pena mais grave do que o partícipe, tá? Ótimo! E aí, quando a gente tá falando dos crimes plurissubjetivos, aqui a gente já tá falando daqueles crimes que podem ser praticados por duas pessoas ou até mais, né? Como, por exemplo, a associação criminosa, a associação para o tráfico, a organização criminosa, são crimes que eu só consigo fazer com duas pessoas. A corrupção passiva e ativa, crimes que eu preciso de mais de uma pessoa para cometer. Então, esses são os crimes plurissubjetivos. E, gente, geralmente, quando o crime é plurissubjetivo, normalmente esse crime vai ser entendido como uma associação criminosa, uma associação para tráfico, uma organização criminosa e não como um concurso de pessoas. Beleza, gente, sei que o vídeo tá longo, mas agora a gente vai pro parágrafo 1º do artigo 29, onde ele vai falar que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então aqui a gente vê claramente uma causa de diminuição de pena, uma minorante, né? E aí lá no momento da dosimetria da pena, o juiz vai usar isso como circunstância para diminuir a pena do sujeito. O que significa, gente? Se a pessoa tem uma participação ali que é quase que irrelevante, não é nada demais, não faz tanta diferença pro crime que foi cometido, então essa pessoa vai ter uma diminuição de pena, vai receber uma pena menor, a pena vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. Já no parágrafo 2º, a gente tem uma causa de aumento de pena. Então, aqui no parágrafo 2º, a gente tem o quê? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Eu vou explicar melhor esse parágrafo aqui, porque ele é confuso, tá? Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos lá, gente. Eu e a minha amiga resolvemos entrar na casa de um desconhecido. E resolvemos violar um domicílio, né? A gente olhou uma casa bonita, tinha um Wi-Fi, tinha piscina, tinha tudo. A gente falou, vamos invadir a casa dessa pessoa, vamos curtir uma noite lá e fazer uma festa. O que você acha? Bora, beleza. Aí vai lá as duas bonitas, invadem a casa do cara. Chega lá, gente, a gente vê uma televisão, um plasma, um PlayStation 5, pronto, um PlayStation 5. A gente vê um PlayStation 5 lá. E aí, eu viro e falo assim, meu sonho é um PlayStation 5, gente, eu vou pegar esse PlayStation 5 pra mim. Pego o PlayStation 5 e vou embora. O que acontece aqui, gente? Existem dois conceitos no direito, um que se chama desvio subjetivo de conduta e o outro que se chama cooperação dolosamente distinta. Quando a gente fala do desvio subjetivo de conduta, eu fui para fazer uma coisa X. Entretanto, eu desvio minha conduta e faço uma coisa Y. Eu fui para invadir aquela casa e fazer uma festa, o que já era crime. Entretanto, eu decidi furtar um PlayStation 5 que estava lá dando sopa. Então, o que acontece? Houve um desvio subjetivo da conduta. E também tem a cooperação dolosamente distinta. Então, aqui, ó, eu e minha amiga, a gente estava cooperando para cometer o mesmo crime. Beleza, bonitinhas, vamos lá fazer a festa na casa do sujeito. Ótimo. Só que a gente chegou lá e o nosso dolo se dividiu. Cada uma teve um dolo diferente. Minha amiga não queria roubar o PlayStation. Ela falou, eu jamais pegaria aquele PlayStation. Ela não queria, mas eu queria. Então, houve uma diferença de dolo. E aí, houve uma cooperação dolosamente distinta. O dolo fica distinto, fica diferente para as duas pessoas. Quando isso acontece, para a gente definir como é que vai ser a pena desse outro sujeito aqui, a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que,
Se ele não queria participar desse outro crime que é mais grave, ele não queria participar e também não tinha como ele prever esse resultado, o que acontece, gente? Ele vai responder pelo crime menos grave. Ele vai responder, a minha amiga vai responder apenas por ter entrado na casa lá e ter feito a festa comigo. Por quê, gente? Porque ela não quis participar desse outro fato e ela nem tinha como prever que isso ia acontecer. Ela nem sabia que tinha um PlayStation 5 na casa. Ela nem viu eu entrando dentro da casa para pegar o PlayStation. Então não tinha como ela prever isso acontecendo. Então ela vai responder pelo crime menos grave. Entretanto, se ela não quiser participar, eu chego nela e falo, amiga, vou pegar um PlayStation 5. Ela fala, eu não vou, Sara, não quero PlayStation 5. Mas, o que acontece? Ficou previsível o que eu ia fazer. Tinha como ela saber o que eu ia fazer. Era previsível. Gente, isso aqui é muito importante. Por exemplo, aquelas situações, o cara vai assaltar a casa da pessoa. Chega lá, a mulher do cara tá lá e aí ele resolve estuprar a pessoa. E o outro participante não tinha nada a ver com isso. Então, é muito importante entender esses porquês, porque na hora de aplicar isso num crime, isso tem consequências muito grandes, entendeu? Então, vamos lá. Minha amiga não quis participar, mas ficou previsível que eu ia roubar o PlayStation 5. Então, nessa situação, gente, como é que ela vai responder? E é aqui que tá essa causa de aumento de pena. Nessa situação, ela vai responder pelo crime menos grave, porque ela não quis participar do outro crime comigo, só que era previsível. Então, ela responde pelo crime menos grave. Entretanto, gente, essa pena vai ser aumentada até a metade. É o que tá falando aqui o parágrafo 2º. Aumenta essa pena, ela responde pelo crime menos grave, somente por a gente ter entrado na casa, só que essa pena é aumentada até a metade. E aí, isso é uma causa de aumento de pena. Então, se a gente ler novamente aqui o parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, do menos grave. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, se porventura ele pode prever, então ele responde pelo crime menos grave, só que com a pena aumentada até a metade. E se porventura ela vira e fala, ai, PlayStation 5, quero muito também, vamos pegar junta, haha. E a gente pega o PlayStation juntas e sai correndo. Aí ela responde junto comigo também pelos dois crimes, tanto pela invasão quanto por ter furtado, né, ou roubado o PlayStation. Gente, tô finalizando, agora eu vou falar sobre os requisitos do concurso de pessoas, que é bem rapidinho. Então, os requisitos pra gente ter um concurso de pessoas, primeiro é a presença de 2 ou mais agentes, 2 ou mais pessoas, né? A segunda coisa é o nexo de causalidade material entre as condutas realizadas e o resultado obtido. Gente, se a conduta que o partícipe faz não tem nada a ver com o crime que foi cometido, nada a ver, então, nessa situação, não vamos ser enquadrados como um concurso de pessoas. Além do mais, gente, é importante falar que não tem a necessidade dos agentes, né, dos sujeitos, eles fazerem um ajuste prévio entre eles. Eles não precisam se encontrar e conversar, eles só precisam ir lá e praticar o delito. Deve haver apenas a vontade de obter aquele resultado, né, de ambos obterem aquele mesmo resultado. Então, assim, mesmo que os agentes não se conheçam, pode mesmo assim haver, tá, concurso de pessoas se dessa ação eles obtiverem o mesmo resultado. Importante a gente falar também da autoria sucessiva. A autoria sucessiva também é uma forma de concurso de pessoas. Então, por exemplo, a empregada vem, deixa a porta aberta e aí permite que o ladrão entre, roube os meus itens, né? Furte os itens da minha casa, subtraia os itens da minha casa. Enquanto isso, uma outra pessoa, ao ver os fatos, né, resolve também entrar na casa. Então, meu vizinho viu que o ladrão entrou na minha casa e pegou minha TV e ele entra e pega meu sofá. Nesse caso, a gente está falando justamente disso, da autoria sucessiva. Esses dois sujeitos, eles não se viram, eles não conversaram, eles nem se conhecem, mas eles tiveram o mesmo resultado. E isso é concurso de pessoas. Tô acabando, gente, vamos lá. O reconhecimento da prática do mesmo delito para todos os agentes. Então, todos os agentes devem ter feito o mesmo delito, né? Mesmo que com ações diferentes, o resultado obtido era o mesmo, do mesmo delito, mesmo crime. Por fim, existência de atipicidade e antijuridicidade, já que o fato não é punível para um dos coautores, também não será para os demais. Então, gente, se o caso for atípico ou antijurídico para qualquer um dos participantes, então para todos os outros também será. Gente, agora eu tô acabando, vou falar sobre 2 conceitos e acaba a aula de hoje, tá bom?
O primeiro conceito também é que existe a participação por omissão. O que acontece, gente? A participação por omissão, ela vai se dar quando a pessoa tinha o dever de evitar aquele fato e ela não faz isso. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o bombeiro, né? Que ele responde por crime de incêndio se ele não cumprir o seu dever de combater o fogo. Então, nosso Código Penal, ele admite a participação por omissão quando a pessoa tem o dever ali de evitar aquele fato e ela não evita, então ela pode entrar no concurso de pessoas por ter agido omissivamente. A gente já viu aqui que crime é ação, mas também é omissão. Crime pode ser cometido quando eu faço algo ou quando eu deixo de fazer algo, beleza? Por fim, o último conceito, existe também a participação por conveniência, mas nesse caso a pessoa não vai ser punida por um conflito de negativo. Então o que acontece aqui é, na participação por conivência, a pessoa ela não tem o dever de impedir aquilo de acontecer, mas ela quer fazer aquilo, ela tem interesse em não deixar aquilo acontecer. Entende? Aí, nesse caso, gente, essa pessoa não vai ser punida, né, por um concurso absolutamente negativo. Então, um grande exemplo disso é, por exemplo, o vendedor de uma loja, ele sabe que o colega dele tá furtando. Mas ele não tem a obrigação de denunciar o colega dele. Primeiro, ele não é o segurança, ele não trabalha na mesma seção, então ele não tem nenhuma obrigação de combater aquele crime. Essa pessoa não vai ser punida, tá bom? Conflito absolutamente negativo. O vídeo de hoje ficou extenso, mas em contrapartida os próximos 2 vídeos serão bem leves e eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários ou nas minhas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!